todos. Se eu não abracei alguns, né? Depois eu abraço. Sejam todos bem-vindos. Mais uma vez estamos aqui para ouvir palavras de incentivo, de aprendizado e para falar do tema O Reino de Deus e a Lei de Amor. Veio a nossa amiga de longa data lá da universidade, a professora Isabel Andreano, que é coordenadora e fundadora, além de palestrante e estudiosa da doutrina, lá do Lar Espírita Beneficente de Sarandi. A casa é sua, Isabel. Fique à vontade. Boa noite a todos. Boa noite. Vamos estarmos aqui em um clima esse, dentro aconchegante, né? Onde nós podemos nos confraternizar, usufruirmos juntos das energias, das vibrações que a espiritualidade amiga desse lar nos confere a todos, em momentos como esse, onde nos propomos a falar e a refletir sobre os ensinamentos de Jesus. Eu sempre uso dizer que para entendermos o Evangelho de Jesus, nós temos que buscar uma sintonia perfeita, porque o Evangelho de Jesus, ele fala muito mais ao nosso coração do que à nossa mente. Ele fala muito mais aos nossos sentimentos do que ao nosso entendimento. Então temos que estar com os nossos pensamentos, obviamente, mas sobretudo com os nossos sentimentos harmonizados, com os nossos sentimentos vibráteis, né? Nessa verdade, ou nesses ensinamentos que Jesus nos trouxe. Nessa noite nós vamos iniciar lembrando uma lição de Humberto Campos em A Boa Nova. Corria o ano 30 da era cristã e Jesus houvera passado um período com o seu precursor em um deserto da Judéia, João Batista. Após estarem ali alguns dias, refletindo obviamente a respeito de suas missões, Jesus parte do deserto da Judéia em direção a Jerusalém e vai como um peregrino, pois que vai só e caminhando. E chega em Jerusalém em um findar de tarde e fica em frente ao templo, observando tanto os transeuntes quanto a suntuosidade daquela construção. Quando a sua presença é notada por um grupo de sacerdotes que por ali passavam. Um deles, em especial, fora atraído pela presença de Jesus, esse sacerdote de nome Hanã, que segundo Humberto de Campos, ia ter um papel muito importante depois no julgamento do Mestre. Então Hanã, de um orgulho bastante acentuado, pois que sacerdote judeu, do ramo do farisaísmo, ele se aproxima de Jesus e diz a ele: Galileu, pois que assim Jesus se apresentava pelas vestes, pela forma de ser, Galileu, o que fazes na cidade? E Jesus vai dar uma resposta que, pelo diálogo que os dois estabelecem, parecem que eles não estão falando a mesma língua. Porque enquanto um fala de coisas da terra, o outro responde a respeito das coisas celestiais. Então, de fato, é um diálogo que o sacerdote pouca condição teria de perceber o alcance da conversa. Mas quando Jesus ouve a pergunta, Galileu, o que fazes na cidade? Ele responde: passo por Jerusalém, buscando a fundação do reino de Deus. Fundação do reino de Deus? E que tu pensas venha a ser isso? Pergunta o sacerdote. E Jesus responde: esse reino é obra divina no coração do homem. Obra divina em tuas mãos? E o que tens para isso? Onde estão os seus seguidores?
onde estão os seus companheiros? Porventura, recebestes a simpatia de algum príncipe oculto que lhe sustentará a obra? E Jesus responde: os meus seguidores e companheiros virão de todos os cantos da terra. E com uma prepotência, responde o sacerdote: de fato, ignorantes e tolos vêm de todos os lados da terra. Mas tu dizes que construirá obra divina. E já vistes alguma estátua perfeita ser construída por fragmentos de lã? A essa argumentação, Jesus responde a algo ainda mais inusitado, dizendo: sacerdote, não há mármore mais puro e mais formoso do que o sentimento, e nem tampouco cinzel superior à boa vontade sincera. E o sacerdote, desconcertado, diz a ele: porventura conheces Roma ou Atenas? Cidades suntuosas, feitas de mármores, com aquelas colunas imensas? E Jesus responde: eu conheço o amor e a verdade. E o sacerdote redargue: porventura tem ciência dos códigos da província e também das leis que regem o tempo? E Jesus responde: eu sei a vontade do meu Pai que está nos céus. Paramos aqui com o diálogo. Questionado a respeito do material, se seriam fragmentos de lã, ele diz que tem o amor e a vontade sincera. Perguntado se conhece as grandes construções, porque a intenção seria construir um reino de Deus. Obviamente o sacerdote imaginava um reino material. Ele diz que ele conhecia o amor e a verdade e a vontade do Pai está nos céus. Bem, dito isso, nós vamos a uma pergunta de O Livro dos Espíritos. A 647, quando Kardec questiona toda a lei de Deus, a lei que Jesus disse conhecer, a vontade do Pai. Toda a lei de Deus está encerrada na máxima do amor ao próximo ensinada por Jesus? Então, o amor ao próximo ensinada por Jesus é uma máxima. Toda a lei de Deus está encerrada nessa máxima. Nós podemos simplificar assim toda a lei divina? Certamente essa máxima encerra todos os deveres dos homens entre si. Dever. Quando os Espíritos respondem que é dever, é algo que nós temos que realizar, pois que é imperativo da lei. Nós somos filhos do amor, então é imperativo que nós amemos. Isto é um dever. Quando nós estamos fora desse cumprimento, nós estamos afastados da lei de Deus. Portanto, afastados do seu psiquismo, afastados da sua comunhão. Comungar com Deus significa dizer que nós temos que estar alinhados com a sua lei. E esta lei coloca como dever o amor entre os homens. Mas é necessário mostrar-lhes a aplicação, pois do contrário, podem negociá-la como já o fazem hoje. Então, qual é a aplicação do amor? O que faz alguém que ama? Como nós entendemos o amor? Será que nós já compreendemos o amor na sua essência, como Jesus nos pediu que nos amássemos uns aos outros? Esse é o objetivo da nossa compreensão. E os Espíritos continuam respondendo. Aliás, a lei natural, que é a lei do amor, compreende todas as circunstâncias da vida, todas, não apenas o amor entre si, né? E essa máxima se refere a um dos seus aspectos.
mas não para aí, né? Porque nós temos que ter toda uma integração, uma comunhão com as demais criaturas divinas, e não só com os homens entre si, e também com a nossa casa, o nosso lar. Né? Então, quem ama, não ama a pessoas, ou não ama apenas esta ou aquela, ou não está em uma direção. E nós vamos entender por quê. Os homens necessitam de regras precisas. Então, precisa entender exatamente o que é o amor. Porque até agora nós não entendemos o que é o amor. Os preceitos gerais e muito vagos deixam muitas portas abertas à interpretação. Alguém que ama, ele é incapaz de cometer qualquer ato que lese a qualquer criatura ou a qualquer coisa. Porque quem ama, nesse amor que nós vamos falar, nessa excelência de sentimento, ele esparge em todas as direções. E todos os seus atos não estão em desacordo com essa determinação ou com essa produção. Porque sentimento é produção, é produto da nossa realização. E vamos ver o que é que tem isso a ver com o reino de Deus. O amor que não é miraculoso, né? É construído tanto uma coisa quanto outra, ou desvendado, ou revelado. Aí nós vamos para o Evangelho, no capítulo 11, item 8, quando o Espírito Lázaro comenta a lei do amor. Esse trecho, ou esse comentário, embora relativamente curto, eu extraí apenas alguns parágrafos. Mas é de fundamental importância, porque ele é muito profundo. E quanto mais nós nos debruçamos, mais nós extraímos ali coisas, né, ou ensinamentos que estão inseridos em apenas poucas frases. Então, o Espírito Lázaro vai dizer que o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus. Não apenas no amor entre os homens, mas o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus. Tudo. Porque é o sentimento por excelência. Então ele está dizendo que tem sentimentos que não são excelentes, mas tem sentimentos. O amor é sentimento por excelência. Joana de Ângeles trabalha muito bem essa questão do amor, né? Quando nós sentimos ciúmes de alguém, nós devemos dizer sentir ciúmes por amor. Esse amor que Joana chama de amor posse. Ou seja, não é amor. Porque o amor não gera ciúme. O amor não gera nada de inconveniente. Né? Então, o ciúme não é gerado pelo amor, é gerado pelo sentimento de posse. Assim como a inveja também é um sentimento doentio. Então, nós vamos percebendo, né, a avareza, que a gente confunde com previdência, é fruto do nosso orgulho, do nosso egoísmo, né? Então, nós vamos percebendo que muita coisa que a gente chama de amor, a paixão entre homens e mulheres, nós chamamos de amor e não é necessariamente amor. Que ela até usa uma expressão assim: quando alguém diz eu te amo, entenda, eu preciso de você. Porque, via de regra, é uma necessidade. Porque amor é fruto da razão, o maior fruto da razão. E ele não é direcionado. Ele não tem direção. Nós vamos entender aqui por essa mensagem. Porque os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Então, os sentimentos, eles começam no instinto, O instinto, nós sabemos, a nossa doutrina nos ensina, é uma aquisição, uma conquista do reino animal. Né? No reino animal, nós só temos instintos. Né? E o instinto, ele não falha nunca. É o instinto de sobrevivência, é o instinto da maternidade. Né? Muitos de nós, mães, né, dizemos amar o nosso filho, mas é muito mais por instinto de maternidade, porque amor, porque depois nós tomamos aquele filho como nosso. Né? Cerceamos os seus quereres, né? Então, não queremos que ele faça nada daquilo que nós acreditamos ser o melhor, até nas profissões interferimos, e isso não é necessariamente amor, não é necessariamente cuidado, é mais um instinto maternal de proteção do que propriamente amor. Amor é uma outra configuração. Né? Então, os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Né? E ele vai nos dizer que no início o homem não tem senão instintos, óbvio, porque assim que nós deixamos o reino animal, na carreira evolutiva, nós entramos no ciclo hominal, ou no reino hominal. O que nos distingue dessa
desse ciclo anterior, obviamente, é a questão da inteligência cognitiva, né? Porque os animais, eles têm uma inteligência, têm ideias mais fragmentadas. Eles não têm uma cognição no sentido de fazer relação entre aprendizados. Eles são possíveis de serem condicionados, né? Eles até podem repetir atos, mas eles não fazem cognição. Eles não aprendem em cima daquilo algo que não foi a eles ensinado. Apenas eles imitam ações que vêm. Isso eles são capazes de fazer. É um instinto, tá? Agora, a inteligência que nos difere, né, vai nos trazer algumas responsabilidades, diria muitas responsabilidades a mais do que o reino inferior. E uma delas vai ser a dita aquisição dos sentimentos. Então, no início, o homem não tem senão instintos. Então, quando estávamos, né, na época das cavernas, ainda bem como homens primitivos, então nós vivíamos para comer, dormir, né? Então nós não tínhamos a inteligência para a construção de casas, então vivíamos em grupos, cavernas, de caça, né? Então nos matávamos uns aos outros de uma maneira bastante bárbara, embora nós vejamos isso ainda hoje, né? Ainda temos muito dessa barbárie em nós, porque não temos ainda o amor, né? Porque onde há amor não há nenhuma forma de violência, nenhuma, porque isso não combina com o dito amor. Então o homem no começo só tem instintos. Mais avançado, corrompido, ele só tem sensações. Sensações é aquilo que nós conseguimos captar pelos sentidos exteriores. Então quando nós nos apaixonamos, via de regra, a paixão vem pelo impacto visual, né? Então, nós olhamos, admiramos, nos apaixonamos por uma forma, por um jeito, né? Ou por coisas que a outra criatura nos oferece. Ou até mesmo objetos, às vezes nos apaixonamos por um carro, né? Ou por um tipo de animal, nos apaixonamos. Então, a paixão, em verdade, ela não é o amor. Ela pode depois gerar o amor, mas a princípio não necessariamente, porque ela está relacionada a sensações exteriores, são sentidos. E o palco dos nossos sentidos é o nosso perispírito, né? O nosso perispírito sente e remete ao nosso corpo, mas quem tem sentimentos não é o perispírito. Quem tem sentimentos é o espírito, né? É quem dirige a máquina, tanto perispiritual quanto física, né? Então não se deixa impressionar por sensações exteriores. Então, mais avançado e corrompido, nós temos sensações. E, obviamente, essa palavra corrompido, que está em voga hoje, não tem a ver com essa corrupção que a gente está vivenciando. Quando nós corrompemos, nós adulteramos, né? Adulteramos lei, em especial a lei que está em nossa consciência. Nós adulteramos a lei divina que está em nós. Por isso que saímos do instinto, quando seguimos a nossa natureza 100%, e agora corrompemos, né, essa lei que nos dirige, essa lei que nos guia, e portanto conquistamos a série de dificuldades para as nossas vidas. Mas faz parte do aprendizado da carreira evolutiva. Não precisaria ser, às vezes, né, com tantas dores, porque a dor não advém da ignorância, a dor advém da ciência repetida do erro, né? Quando Jesus fala aos fariseus, né, que ele disse, né, que ele estaria vindo para que aqueles que fossem cegos vissem e para que aqueles que vissem se tornassem cegos. E os fariseus disseram: porventura nós também somos cegos? E ele responde: porque vocês dizem que vem, aí reside o vosso mal. Ou seja, aquele que tem ciência e continua na ação equivocada, aí sim reside o mal. Então nós, quando avançamos, nós conquistamos um pouco de liberdade, porque no início, quando nós só temos instintos, a nossa liberdade é muito limitada, mas faz parte da evolução do livre-arbítrio, a liberdade, nós nos corrompemos, né? E nesse campo nós ainda só temos sensações. Mas mais instruídos e purificados, temos sentimentos. Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. É o máximo, é aquele que nós temos que chegar. Instruí-vos, eis o segundo. Porque sem instrução, nós não temos a compreensão do porquê que nós temos que nos purificar. Por que nós temos que nos transformar?
né? Como que eu sinto um sentimento? Como eu identifico um sentimento? Como eu sei que eu estou no campo das sensações ou eu já estou no campo dos sentimentos? Emoções são advindas de sentimentos ou de sensações, mas tudo que é findo não é sentimento, porque os sentimentos são eternos. Sentimento é algo eterno, tá? Eterno. Então tudo que é findo é um desequilíbrio daquilo que nós chamamos de sentimento, mas não é sentimento. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Então o amor ele estaria no topo dos sentimentos, né? Então nós temos uma série de sentimentos, mas o amor é o cume, é o topo, é o nosso objetivo, né? É a meta para onde todos nós estamos rumando. Aí ele vai falar, não amor no sentido vulgar do termo, como eu já disse, que nós chamamos tudo de amor, né? E nós usamos essa palavra, eu amo essa comida, né? Eu amo isso, eu amo aquilo, né? E nós usamos essa palavra amor no sentido tão vulgar, né? Que por vezes nós vamos nos iludindo a respeito do que seja amor. Porque, óbvio, uma vez que amamos, não deixamos de amar. Então, como que eu posso dizer que eu amo uma pessoa hoje e amanhã, ao invés de amar, eu estou odiando essa pessoa? Ou estou com indiferença com relação a essa pessoa? Então, isso não é amor, é qualquer outra coisa, mas não amor, né? Aí ele vai falar o que é o amor. Esse sol interior que condensa e reúne em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre o humano. Então, o Espírito Lázaro vai nos informar que o amor é um sol interior. Ele fala interior, né, no sentido figurado, pois que ele provém do Espírito. Ele provém de nossa essência, né? Então, ele é um sol. Tal qual o sol, ele irradia para todos os lados. Portanto, ele não escolhe para onde ele vai emitir o seu sentimento, né? Então, nós, como estamos em aprendizado desse amor, nós ainda direcionamos esse sentimento. Mas nós ainda não temos esse foco ardente, né? Que reúne todas as aspirações, todos os nossos desejos, tudo aquilo que nós desejamos, nós podemos alcançar pelo amor. E todas as revelações sobre o humano nos dá a compreensão de tudo aquilo que nós, enquanto na fase puramente humana, não temos condições de compreender. Então é desse amor, né? Esse sol interior. Para quem já estudou bastante a doutrina espírita, vai relacionar isso com o brilho e vossa luz de Jesus. E vai compreender, né, que a centelha divina que os Espíritos nos diz que somos, quando criados simples e ignorantes, agora se transforma em um sol poderoso. Porque em essência, né, nós temos tudo em germe, inclusive o amor, os que somos filhos do amor, filhos de Deus, né? Então, quando nós começamos a amar, quando começamos a produzir esse sentimento por nós mesmos, porque estamos alinhados com a lei na sua totalidade, né? Então os nossos pensamentos reúnem em torno de nós apenas elementos do fluido cósmico compatíveis com a lei divina. Então nós passamos a irradiar, atrair e irradiar elementos do amor. E o amor constrói, né? O amor tem cor, tem cheio, constrói, né? O amor, ele corrige, o amor, ele, vamos dizer, conserta mesmo, né? Vocês aqui, muitos estão em tratamento, né? Sem o amor, não há como ter essa substituição de nossas células doentias por células saudáveis. Isto é a ação de quem ama, essa substituição, né? Porque é uma irradiação. E isso não é abstrato, isso é concreto. Então, por sentimentos doentios, nós adoecemos. Por isso eu falamos sentimentos doentios. E por sentimentos saudáveis, nós nos tornamos saudáveis. E o amor é o ápice desse sentimento. Ele vai dizer, para avançar em direção a esse objetivo, o amor, é preciso vencer os instintos em proveito dos sentimentos, né? Então é preciso vencer essas nossas tendências que nós temos, difíceis por vezes, mas nós temos a inteligência. E essa inteligência nos dá possibilidades, né, de deixarmos
essa coisa egóica que é fruto, né, da nossa primitividade, ou o nosso orgulho, porque isso não combina com a lei de amor. Aí vai uma outra questão do Livro dos Espíritos, 909. Eu gosto de introduzir em várias das minhas falas, porque ela é simples, mas é profunda. E se nós não aceitamos isso, podemos deixar que a viola no saco, porque dificilmente nós vamos avançar. O homem poderia sempre vencer as suas más tendências pelos próprios esforços? Ora, se cremos na sabedoria divina, se cremos que o mestre é governador do nosso planeta, se, como o nome diz, é mestre e pastor, né, desse rebanho que Deus lhe confiou, como que eles nos enviariam à Terra em uma experiência existencial sem trazermos recursos necessários para domar as nossas más tendências ou as nossas más inclinações? Isto não é inteligente. Isso não é inteligente. Então, qualquer ser inteligente vai perceber que se nós viemos para cá trazendo dificuldades, nós já trazemos também os recursos para sanar essas dificuldades, sejam elas quais forem. Sim, e às vezes com pouco esforço. O que falta é a vontade. Jesus tinha os sentimentos e a vontade. Então, ele tinha recursos. E ele precisa que esses recursos estejam em nós para nos auxiliar, porque ele nos auxilia, mas a construção do reino de Deus em nós é nossa. Porque nós somos os pedreiros. Ele é aquele que está a nos conduzir como nós devemos agir. Mas a construção, em última análise, é nossa. A obra é dele, mas o trabalho é nosso. É nosso. Ah, como são poucos os que se esforçam. Então, quando nós dizemos, eu não consigo fazer isso, eu não quero ainda fazer isso. Porque quando eu quero, eu posso. Né? Querer é poder. Para tudo, para o bem e para o mal. Bom, voltamos então ao Espírito Lázaro. Quando Jesus pronunciou essa palavra divina amor, que é interessante, antes de Jesus, a humanidade não conhecia o significado do amor. Embora houvesse tidos muitos missionários que agissem em nome do amor, né, mas esse ensinamento nunca antes houvera sido distribuído de uma maneira generalizada. Foi Jesus que veio e nos exemplificou o amor em sua totalidade e nos falou dele. Né? E João Evangelista, discípulo do Mestre, anuncia: Deus é amor. Ele deu então esse cognome a Deus, enquanto que antes Deus era Deus dos exércitos, Deus guerreiro. Né? Então tinha uma outra conotação, um outro poder. Mas depois de Jesus, que chamou Deus de Pai, eu conheço ou sei a vontade do meu Pai que está nos céus. Então já trazendo aí uma fraternidade a esse Deus, né? E João depois vai dizer, Deus é amor, né? Nos ensinando. Então quando Jesus pronunciou essa palavra, o amor, fez estremecer os povos. E os mártires, ébrios, embriagados de esperança, desceram ao circo. Óbvio, né? Nós nos embriagamos de esperança quando mergulhamos no amor de Cristo. E é interessante quando nós nos sentimos carentes de amor. Quando nós não nos sentimos amados. Quem passa pela existência e sempre se sentiu amado, né? Às vezes quando somos abandonados, traídos, né? Ou rechaçados, nos sentimos, né, com falta de amor. Mas por quê? Se Deus, né, nós estamos mergulhados nesse amor, e se o Mestre nos inunda com o seu amor, por que nós sentimos falta de amor? Então nós não sentimos falta do amor na sua excelência. O que acontece é que nós não conseguimos senti-lo ainda, porque ele tem que ressoar em nós. O que nós sentimos é falta das necessidades humanas que nos são negadas, mas não do amor. Né? Porque o amor está em nós
trabalha por nós incessantemente. Nós precisamos sintonizar com esse amor. Bem, dito isso, o Espírito Lázaro vai nos lembrar que o Espiritismo vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino: reencarnação. Sem o entendimento da reencarnação, tudo isso que eu falei até agora faz sentido. Mas por que no princípio só tinha instintos? Porque homem da caverna, eu já fui animal, né? Sem o entendimento desse carreira evolutivo, com a reencarnação, como a doutrina espírita nos ensina, porque a reencarnação não é da doutrina espírita, ela é, como muitos outros preceitos, de povos antigos. Só que a doutrina espírita explica a reencarnação como nunca antes outra explicou, com tamanha propriedade, né? Então, essa palavra, triunfando sobre a morte, revela ao homem maravilhado o seu patrimônio intelectual, né? Do que somos capazes. Vós podeis fazer tudo quanto eu faço e muito mais. Muito mais, Jesus disse. Por quê? Porque ele não mostrou tudo. Tudo que ele podia fazer, ele não mostrou. Ele mostrou aquilo que nós poderíamos aprender. E Jesus nos ensinou tudo, nos preparou para esse momento da transição planetária. Eu gosto sempre de lembrar disso. Todo o seu ensinamento é base, 2000 anos de aprendizado para nós atravessarmos essa fase difícil na Terra, da transição planetária. Então não é mais aos suplícios que a morte nos conduz, né? Mas a conquista do seu ser elevado e transfigurado. Porque nós sabemos, passamos a entender que a cada existência, né, nós recebemos tudo o que necessitamos para o aprendizado do amor e, consequentemente, a construção do reino que já está em nossa intimidade. E ele continua nos dizendo que a lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Enquanto nós não amamos, então nós temos esses movimentos, igual como eu já disse, né? Agora, quando passamos a amar, nós nos fundimos, porque as irradiações que saem de nós atingem o outro, e as irradiações que saem do outro nos atingem, mas aí de uma forma harmônica. Nós entramos em uma harmonia. Então, um povo que ama, um povo civilizado, nós não vamos ver diferenças das necessidades básicas. Nós vamos ter diferenças, porque sem essas diferenças não tem evolução. E a nossa evolução é infinita. Mas nós vamos ter o necessário para um equilíbrio perfeito, né? Então, nós ainda não amamos no mundo de provas e expiações. Essa base nós precisamos para aprender o amor na sua totalidade em um mundo de regeneração. Por isso o nome, nos regenerar daquilo que nós degeneramos. Nós corrompemos a lei, né? Agora nós precisamos regenerar a lei em nós. Feliz aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em Deus. Aqui nós vamos lembrar Chico Xavier, né? Chico tem inúmeras passagens, né, de demonstração de amor. Mas nós gostamos de reprisar uma em que ele, quando ficava atendendo as pessoas, né, madrugada fora, todos aqueles que se aproximavam dele ganhavam um beijo na mão. Eu não tive o prazer de conviver com o Chico, né? Mas assim narra aqueles que conviveram. E uma noite, eram tantas as pessoas que ele começou a sangrar no lábio, de tanto fazer esse movimento. E uma pessoa que assistia ao trabalho, ao final, falou: Chico, eu não te entendo. Por que você tem necessidade de ficar beijando a mão de todos? Olha, você se sangrou. Ele disse: eu beijo a mão porque eu não posso me ajoelhar para beijar os pés. Quer dizer, então é uma demonstração de amor. Quem ama não está se incomodando com as próprias dores. Quem ama se incomoda com a dor alheia, né? Então, intimamente, a criatura é feliz, embora ela possa não sorrir externamente, porque as dores alheias constrangem esse externar. Mas a felicidade real, que é o sentimento, a alegria é passageira, a felicidade é real, né? Então, esse sentimento está em a pessoa que ama. Então, por isso ele diz: feliz,
ou bem-aventurado aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em dores. Feliz aquele que ama, porque não conhece nem a angústia da alma. Nós conhecemos a angústia da alma? As dores da alma, as dores morais? Falta de amor, né? E nem tampouco a miséria do corpo. Miséria do corpo. As dificuldades todas que nós passamos e nos incomodamos com elas. E nós podemos passar e não nos incomodarmos com essas misérias, porque entendemos a necessidade de estarmos expurgando dificuldades, né? Mas nenhuma miséria do corpo é obstáculo para o serviço daquele que ama. Nenhum. Vide Irmã Dulce, vide Teresa de Calcutá, vide Chico Xavier, vide o Tadeu de Araxá, vide Jerônimo Mendonça, fazia palestras em uma maca totalmente paralisada, né? Só tinha voz, só voz, e usava o que tinha, por amor, né? Seus pés são leves e vive como que transportado para fora de si mesmo. Esse texto é riquíssimo e faz com que nós nos apercebamos como nós precisamos crescer nessa direção do amor. Aí voltamos, né, ao diálogo lá de Jesus com o sacerdote. Quando questionado, né, o que ele vinha fazer em Jerusalém, ele disse que faria o reino de Deus, né, buscaria essa construção. Reino de Deus, e que pensa tu venha a ser isso? Esse reino é obra divina no coração do homem. Por que Jesus diz coração? Nós sabemos que o coração tem um símbolo. É o símbolo dos sentimentos. E nós que sabemos dos chakras, nós sabemos que o cardíaco ele está no meio. Né? E como as energias elas circulam em nós em espiral, elas partem do coronário, vai para o genésico, volta no frontal, vai para o gástrico, volta no laríngeo, vai para o esplênico, parte do coração. Então, quando nós recebemos um quanto de energia, o que resta em nós é a somatória de todos os nossos chakras. Por mais energia, o amor, porque se o amor é o maior fruto da razão, ele é energia pulsante, tal qual a energia que irradia do sol, ele vem em nossa direção, né, pelos elementos do fluido cósmico, o amor divino, nos inunda, né? Quando ele chega no nosso centro das expressões do sentimento, ele está contaminado com todas as nossas produções. Então, se eu tenho uma viciação na área sexual, eu recebo o alimento puro, mas ele contamina. Se eu tenho uma dificuldade na área gástrica, a mesma coisa, né, em qualquer região, porque ele para depois, né, ou ele concentra no centro do coração. Por isso Jesus também dizia, por que tendes vós maus pensamentos em vosso coração? Né? O homem fala daquilo que o coração está cheio. Por quê? O homem não fala com o coração, ele fala, é o fruto, uma codificação do seu pensar. Só que o nosso pensamento sai de nós envolto pelas vibrações do nosso sentimento. Ao mesmo tempo que o sentimento é uma produção do nosso pensar, o sentimento de hoje é a produção do pensamento de ontem, mas o sentimento que sai hoje nunca o meu pensamento do hoje, para a construção do futuro da manhã. Então, quando eu altero o pensamento, eu altero o sentimento consequentemente, porque eu atraio partículas diferenciadas do fluido cósmico. E essas passam a fazer parte de mim. E, obviamente, vai concentrando no coração. Né? Esse sol interior que irradia e condensa, né, todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Então, por isso que esse reino é a obra divina no coração do homem. Que ele vai trabalhar o nosso sentimento. Obra divina em tuas mãos, ao sarcasmo, né? De quem não conhecia. Como que contas para levar adiante essa difícil
era uma construção, né? Era um reino, que ali tinham os reinos, né, comandados pelos governantes, e que a religião, obviamente, era tudo misturado naquele tempo, né? Quais são os teus seguidores e companheiros? Acaso terás conquistado o apoio de algum príncipe desconhecido e injusto para auxiliar-te na execução de teus planos? Um diálogo bastante materialista do sacerdote, né? Meus companheiros hão de chegar de todos os lugares. Que verdade expressa essa, né? Porque, de fato, né, os companheiros do Cristo hoje estão espalhados por todos os cantos da terra, né? De todos os lugares partem criaturas em nome do amor, mesmo não professando na existência crenças cristãs, mas todos os que amam estão a trabalho em Cristo, né? Porque cada povo precisa de um entendimento, de líderes, né? Então temos aí, tanto no islamismo, né, que falam, são violentos os segmentos, mas o amor está ali dentro, como no budismo, como em outras crenças, como nas filosofias não religiosas, tudo aquilo que traz benefício ao homem, né? Tudo isso são trabalhos em nome de Jesus, né? Porque nós não estamos aqui apenas para trabalhar na religião. A religião, ela tem a função exata de nos manter ligados a Deus, mas quem já está ligado pode vir uma existência, ser um cientista, né? Ou ser um grande gerente de empresas e homens de bem, né? O importante é o amor, são os homens de bem. Então os companheiros vão chegar em todos os lugares. Sim, os ignorantes e os tolos estão em toda parte na terra. Certamente, esse representará um material de tua edificação. Entretanto, propões-te realizar uma obra divina e já vistes alguma estátua perfeita modelada de fragmentos de lã? A essa resposta que é para a gente pensar. Nenhum mármore existe. Nada de terreno existe. Porque o mármore é um dos materiais mais nobres da terra, mas nada existe mais puro e mais formoso que o sentimento. Esse sentimento que Jesus falava. Nada é mais formoso, mais puro. E nenhum cinzel é um instrumento que esculpe, nenhum cinzel é superior à da boa vontade. Então nós precisamos do sentimento e precisamos do cinzel para esculpir. Essas são as nossas ferramentas do reino. São as ferramentas que Jesus apresentou para a construção, né? E óbvio, a pergunta dele representa que ele não estava entendendo a conversa. Conheces Roma ou Atenas? Conheço o amor e a verdade. É superior a Roma e Atenas. Tanto é que Roma e Atenas, muitas daquelas construções, a maior parte, já são ruínas, né? E nós continuamos admirando, né? A suntuosidade, a grandiosidade dos homens que usavam a inteligência para a construção das grandes obras terrenas, né? Vide as pirâmides do Egito, né? As grandes obras terrenas, mas não as grandes obras no coração do homem. Tem ciência dos códigos da corte provincial e das leis do tempo? Sei qual é a vontade de meu Pai que está nos céus. Ele não apenas conhecia, ele sabia, né? Porque a gente pode conhecer hoje e deixar de conhecer amanhã, esquecer, mas quem sabe, sabe, né? É sabedoria, é diferente. Na Humberto de Campos, e depois desse diálogo, já era o entardecer, Jesus então adormece na cidade de Jerusalém. E no outro dia, pela madrugada, ele, tal como um peregrino que ali chegou, partiu. Partiu em direção a um pequeno vilarejo às margens do lago de Genezaré. Partiu para Cafarnaum, pois que lá ele começaria a rebanhar os seus seguidores, os seus companheiros. Ele avista ao longe alguns homens que haviam chegado da pesca e estavam a lavar as suas redes. Ele se aproxima e convida Pedro e seu irmão André.
interessante que esses eram homens simples, não ignorantes, como muitos ousam dizer, mas eram homens simples na essência dessa palavra. Eles não fizeram nenhuma pergunta a Jesus. Eles não travaram com Jesus aqueles diálogos profundos de como ele pretendia fazer isso. Eles simplesmente, porque sintonizados com o amor que saía, né, do coração do Mestre, sintonizado com aquele psiquismo divino, eles aceitam quase que numa inocência infantil. E ao longo do caminho vem João, vem Tiago, passam pela coletoria, vem Mateus, Levi. E na tarde desse dia, está Jesus na casa de Simão Pedro, já com uma porção de ignorantes e tolos para ouvir a sua mensagem. Começa ali a missão do Mestre. A missão que ele disse ao sacerdote que viria fazer na terra. Obra divina no coração dos homens. Tudo mais que Jesus nos ensinou foi para que nós conseguíssemos instalar esse reino em nós. Esse reino de concórdia, de amor, de paz, de harmonia. Para isso, ele trabalha conosco. Para isso, ele nos sustenta até hoje com o seu amor. Porque ele tem o amor e tem a verdade. E nos distribui para que nós, por nossa vez, utilizemos apenas o cinzel da boa vontade para a construção desse sentimento em nós. E ele nos abençoe.